Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 5 ao versículo 19. Vamos ficar de pé para a leitura do Evangelho e fazer essa leitura alternada. Diz-nos a palavra do Senhor. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: veja essas coisas, dias virão e não ficará pedra sobre pedra, e não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu-lhe: veja que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e finalmente chegou a hora. Não se enganareis. Quando ouvirdes falar de guerra e revolução, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às casas, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, de vosso coração, de não vos preocupares com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos que se vos opuserem. Sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns entre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Palavra do Senhor para a nossa edificação. Amados, essa liturgia nos conduziu para esse momento de pregação. Desde que saímos de casa, eu perguntando ao Senhor o objetivo de tudo isso, de todo esse culto hoje celebrado ao Senhor, eu quebrei a sequência de Tessalonicenses, né? Quem está percebendo que o pastor está pregando em sequência, quebrei a sequência de Tessalonicenses para falar desse texto do Evangelho. E até o início do culto nos conduziu para esse momento. A oração do nosso irmão Marcos Paulo Vicente falava sobre o louvor que nós entregamos a Deus, um louvor que nos traga realmente a essência de entendermos que o Senhor está presente e que nada pode nos causar distrações. Passamos pelos louvores, os louvores estão conduzindo para esse momento de pregação, desde os primeiros louvores, do primeiro louvor que cantamos. E todos os textos que nós encontramos correlatos aqui, queridos, são textos que poderiam ser pregados. Eu falei com o irmão Tassilo exatamente aqui no banco, qualquer desse texto poderia ser alvo da nossa pregação. De modo que o Senhor nos chama nessa noite para uma pregação que tem começo, mas que nem o pastor sabe como vai terminar. Porque todo o propósito desse texto
nos chama para nos rendermos diante de verdades e palavras impactantes que correspondem, querido, ao nosso estado de vida com Deus, nosso estado de caminhada com Deus, e que se refere não somente à nossa caminhada aqui enquanto estamos vivendo, mas que também trata do nosso destino eterno. Por isso, o pastor quebrou essa sequência de texto, porque nós estamos falando da volta do Senhor. Nós estamos falando dos últimos dias. Nós estamos falando de algo que a igreja deve almejar, de algo que a igreja deve esperar, de algo que deve ser desejo do corpo de Cristo, a volta do Senhor Jesus. Mas nós olhamos para o texto, queridos, e vemos que o contexto relatado no texto que acabamos de ler é um contexto de liturgia, é um contexto de culto. Os primeiros versículos nos mostram o episódio de Jesus dentro do templo, olhando atentamente a questão que estava acontecendo ali no momento de oferta. Lido no nosso tempo de liturgia e de dedicação ao Senhor, só escolhi mesmo o texto de Marcos para fugir um pouco do Evangelho de Lucas, mas é o texto que é correlato aqui. E nós vemos o quanto isso é interessante. A questão principal ou primordial que nos faz entender por que subimos à casa do Senhor. E por que deveríamos estar livres de distrações, queridos, enquanto estamos cultuando a Deus. O contexto é de culto. E nós vemos os discípulos distraídos, olhando para a opulência do templo, dizendo que pedras, que edificação, quando eles estavam diante do verdadeiro templo, cumprido do Antigo Testamento, Jesus, o tabernáculo que nos permitiu um culto e mediação perfeita. Como podemos nos distrair, queridos, diante de realidade tão perfeita? Os próprios discípulos não conseguiram entender que o templo perfeito estava diante deles e que as construções nada mais eram do que a realização e idealização humana para o que é belo, mas causam distrações. E quantas vezes representamos os discípulos no nosso contexto, queridos, quando subimos à casa do Senhor? Muitas vezes vimos a igreja e estamos preocupados e nos distraímos. Quantas vezes subimos à casa do Senhor com nossas preocupações tiradas e vindas de casa? Nós não conseguimos adorar o Senhor perfeitamente, porque estamos cheios de preocupações. Chegamos à igreja e também estamos distraídos a ponto de não conseguirmos adorar o Senhor com toda a beleza, com todo o louvor que devemos a Ele, porque estamos distraídos com pessoas. Estamos distraídos com situações. Nós não conseguimos inteirar do culto e adorar a Deus de maneira preciosa, tão gostosa, amorosa, em que o Senhor seja o alvo da nossa adoração, porque estamos distraídos do nosso próprio culto. Nós não conseguimos entender que a edificação é nada, queridos, e que o conteúdo, o culto é mais importante, porque Deus está atrás de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que nos distraímos quando subimos à casa do Senhor para adorá-lo, na beleza da sua santidade? Estamos preocupados, absortos. Muitas vezes, queridos, dentro dos nossos contextos, estamos adorando ao Senhor como a nossa voz fossem mecânicas. As nossas vozes fossem uma adoração mecânica. E nós não conseguimos perceber que o Senhor está presente e Ele é alvo da nossa adoração. Nós nos distraímos.
Os discípulos mostram essa distração quando eles estavam diante do templo perfeito. Jesus, o Deus encarnado. Mas eles preferiram olhar para as edificações e dizer: Senhor, que coisas belas. Eles não aprenderam nada no contexto da oferta. Porque no tempo de liturgia, queridos, de culto, sua atenção, seu coração, sua mente deve estar envolvida nesse processo de adoração que somente Deus importa. Que somente o Senhor importa na sua adoração. Esses são dilemas que nós vivemos por causa da nossa vida, e muitas vezes, queridos, nós não conseguimos vir para a casa do Senhor e adorá-lo, porque estamos distraídos e ocupados com nossas preocupações. Os discípulos olham para a beleza, enquanto Jesus mostra que há palavras impactantes aqui, como resultados de tudo aquilo que eles olham para o que é belo, a fim de não deixá-los perceber as coisas importantes da vida. E até mais do que isso, queridos, quando subimos à casa do Senhor, de entendermos o que principalmente nos importa. Às vezes, na nossa caminhada, queridos, nós ponderamos o porquê de ir à igreja, de porquê caminhamos para a casa do Senhor. Às vezes, e eu vivi isso muito dentro da minha casa, vivi isso muito dentro do meu lar, de muitas pessoas estarem perguntando: quem será o pregador da noite? Quem vai cantar? Como se o seu culto dependesse de quem estivesse dirigindo ou de quem está pregando. O seu culto é seu, para o Senhor. É individual, e você deve subir à casa do Senhor em obediência a Ele, cultuando. Não importa se o pregador fala errado, não importa se o pregador fala certo, não importa se a equipe de louvor cantou desafinada, o seu culto é entregue individualmente ao Senhor. Olhamos para essa questão de contexto de liturgia, queridos, e vemos essa distração na vida dos discípulos. O Senhor Jesus desperta no versículo 6, chamando-os a atenção, dizendo: vocês estão vendo essas coisas? Vocês estão admirados por essas coisas por causa desse edifício? Por causa de belas construções? E veja como isso é importante, queridos, a sensação de segurança que muitas vezes temos no coração de que as coisas não vão acontecer porque elas estão bem estabelecidas. O Senhor Jesus diz assim: está vendo? Parece seguro para vocês? Esse templo parece fortificado a ponto de não cair. É preciso, na visão de vocês, acontecer coisas, uma tragédia tão grande para que esse templo fique derribado? O Senhor Jesus disse: olha, virão dias que esse templo, essas pedras, não sobrarão senão somente destroços. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Queridos, e quantas vezes o nosso coração coloca essas dúvidas: Senhor, o Senhor está falando de coisas bem estabelecidas. O templo construído por Herodes, queridos, era o templo mais bonito daquela época, porque Herodes tinha um tanto de grandeza, porque ele queria perpetuar o seu nome por causa das suas construções. Ele fez o melhor templo para as pessoas poderem cultuar o Senhor. O segundo templo, criado lá em Ageu, ele ganha uma visão espetacular por meio do rei Herodes, que tinha tanto senso de grandeza, que tornou o templo um lugar simples, onde o povo ia cultuar, em um lugar turístico, quando as pessoas se distraíam com o templo e não conseguiam cultuar, ou não conseguiam subir ao templo para fazer o que realmente importava. Mas a sensação de segurança e as palavras de Jesus parecem absurdas, queridos, porque você vê coisas bem fundamentadas. Não tem como. Olha, está seguro. Precisa, na nossa compreensão, precisa acontecer coisas tremendas, terremotos, para que esse templo caia como o Senhor falou.
Quantas vezes o nosso coração está amparado nessa falta de segurança, Deus? O Senhor vê a preocupação dos discípulos, os discípulos começam a perguntar, o templo que está ali diante deles, agora eles começam a perguntar: mestre, quando isso vai suceder? Que sinais haverá de quando essas coisas começarem a se cumprir? Agora o Senhor Jesus está falando sobre o dia do Senhor. Depois dessa evidência de que o templo não subsistiria, que o templo seria derribado, e até hoje, queridos, tentam construir, reconstruir aquilo que chama-se de terceiro templo. Lá em Jerusalém há uma tentativa de reconstruir o templo, numa evidência certa do que Jesus falou e aconteceu. A falsa sensação de segurança faz os discípulos indagarem: Senhor, está tão bem estabelecido. O que vai acontecer? Como vai acontecer? Quando? Que sinais acontecerão? A gente olha para o texto e começa a ver a indagação dos discípulos mostrando a falsa sensação de segurança. Senhor, isso não pode acontecer. Veja, está muito bem estabelecido, está seguro, precisa de uma tragédia de grandes proporções para esse templo cair. E caiu, irmãos, porque a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. Eles querem sinais, mas esses sinais agora, no versículo 8, o Senhor está agora respondendo de modo como vai acontecer a sua vinda, o resgate de todos aqueles por quem ele iria morrer em poucos momentos, aquelas pessoas pelas quais ele subiu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue precioso para a nossa salvação. Ele diz: o fim vai acontecer. E veja, há sinais que vocês precisam perceber, mas esses sinais não podem trazer preocupações excessivas a fim de pará-los, mas fazê-los caminhar em direção ao alvo proposto, em que a minha volta seja um desejo do seu coração, não os espantos e sobressaltos que muitas vezes, queridos, vemos em crentes pedindo o retardo da volta do Senhor Jesus porque não está preparado. A sensação que nós temos muitas vezes de um cristianismo é que, embora queiram ver a glória de Deus no culto que se realiza, não quer ver a glória de Deus na volta do Senhor Jesus para levar-nos para a eternidade. Não estamos preparados. Estamos preparados para cultuar, para cantar do nosso jeito, desde que o Senhor esteja à distância e nos pareça tão distante que precisamos muitas vezes gritar. Mas não anseiamos a sua volta, não desejamos a sua volta, não queremos o Senhor surgindo nas nuvens dos céus para buscar a sua igreja, porque achamos que não estamos preparados. E nessa situação, meu irmão, quem estaria? Quem está preparado? O Senhor Jesus começa a dizer: vocês não podem ser enganados. Há um princípio de tudo isso. Vocês não podem ser enganados. Veja o versículo 8. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Queridos, a história da igreja perpassou por todos esses momentos e em cada momento os crentes viram sinais da volta do Senhor Jesus. Desde o ano 70, esses sinais me parecem serem sinais efusivos que mostram que a volta do Senhor Jesus está próxima. Já passaram 2000 anos. E esses eventos, queridos, são eventos que se repetem. Hoje nós temos pessoas que assumem o templo, e falávamos sobre o homem da iniquidade no texto passado. Pessoas que assumem o púlpito e se declaram deuses e recebem adoração. Disse aqui que o apóstata nem sempre se retira do nosso meio. E é o que Jesus está dizendo. Pessoas que dirão que sou eu. É um Cristo. Não creiais.
Pessoas que dirão: chegou a hora. A década de 60, queridos, foi uma década tão evidente, tão marcante de sinais, que profetas daquele tempo reuniu pessoas para causarem a própria morte para encontrar com o Senhor Jesus, porque Jesus voltaria no outro dia. Um grupo de 60 a 70 pessoas no retiro espiritual ceifou a própria vida, ceifou a própria vida, por causa de profetas contemporâneos dizendo: Jesus está voltando, chegou a hora, vamos encontrar com Deus. Os sinais estão aí, irmãos. Sinais acontecem desde a queda do templo em Jerusalém no ano 70. Mas por que muitas vezes estamos distraídos? Porque muitas vezes nós nos distraímos. Porque nós não conseguimos entender que o Senhor Jesus já voltou para muitos dos que dormem na sepultura. Porque não entendemos que o Senhor Deus é Senhor dos vivos. Porque o Senhor já veio para eles. E Ele pode vir para nós a qualquer momento. Mas a sua volta deve ser esperada com um desejo, com um anseio. Não com receio de que vamos ficar deixados para trás. O Senhor Jesus ainda alerta, e talvez isso seja muito do nosso contexto, mas a história conta, queridos, eventos desde o nascimento do mundo. Mas na época de Jesus havia uma falsa sensação de segurança. E Jesus alerta sobre essa situação da sua volta, dizendo: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, na cabeça dos discípulos: Senhor Jesus, isso é impossível. Esse império que está montado aqui já está há 3 séculos sedimentado. E a forma como o Império Romano fazia para sufocar qualquer rebelião, queridos, era consumir tudo aqui com aquele povo rebelde. Isso aconteceu no ano 70, quando os judeus tentaram uma revolta contra o Império Romano. Foi destruído o templo de Jerusalém. A profecia do Senhor Jesus acontece exatamente nesse tempo. A sensação dos discípulos é: Senhor, tem segurança. Esse exército que está aí, queridos, na visão dos discípulos, não pode ser destruído. É um sistema, é um império indestrutível. Mas olha, o Senhor Jesus já decretou a destruição do Império Romano em Daniel. O profeta Daniel mostrou ao rei da Babilônia, mostrando a ele, dizendo: olha, virá um reino, e esse último reino será um reino estabelecido que vai afetar toda a terra, mas a sua constituição é de ferro e barro. Embora o Império Romano pareça intransponível, pudesse parecer algo que pudesse ser indestrutível, o Império Romano conheceu a sua derrocada no século V. E, queridos, a destruição do Império Romano não se deu por povos mais fortes. O século V acontece a distribuição daquilo que nós conhecemos como mundo moderno hoje. Os anglos vão ocupar aquela área da Grã-Bretanha, Inglaterra. Os saxões entram também naquela questão do território da Alemanha. Embora não estivessem plenamente divididos, divididos em territórios, queridos, aquilo que nós conhecemos hoje como nações são situações da desintegração do Império Romano no século V. Os discípulos, na sua falsa segurança, diziam: Senhor, isso não vai acontecer. É um império forte. Mas em Daniel, na profecia do profeta Daniel, aquele povo
o Império Romano, o último império conhecido como um império forte com proporções de domínios territoriais grandes, chegou ao fim. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Essa falsa segurança, queridos, nos faz distrair diante de coisas. Mas o Senhor Jesus disse: olha, vocês não devem se assustar, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. E nós vemos essa história, guerras, rumores de guerras. Havia uma segurança de que o mundo viveria em paz por causa de princípios e pressupostos filosóficos que trariam a evolução humana. Em 1912 a 1918 nós tivemos o conceito da Primeira Guerra Mundial. O mundo, os homens não evoluíram. E guerras aconteceram lá no século V, destruindo o Império Romano. Se isso são sinais, queridos, eram sinais para aquele tempo, mas são sinais para a igreja, irmãos. Não são sinais para o mundo. O próprio Senhor Jesus disse que a sua volta seria uma volta muitas vezes causada por pessoas desapercebidas, pessoas desatentas. O Senhor Jesus, ele cita o evento, por exemplo, do dilúvio, dizendo, olha, nos tempos de Noé, embora os 120 anos de construção da arca fosse uma mensagem clara do julgamento do Senhor, o povo casava-se e dava em casamento. Viviam com naturalidade, só Noé era o louco construindo uma arca. Vocês estão vendo sinais. Esses sinais serão dados à igreja. É para amedrontá-los? Não. É para mostrar que a sua redenção está próxima, que o Senhor está às portas e que sua volta deve ser desejada pela igreja. O Maranatá nunca foi tão vivido na igreja primitiva, dizendo: Senhor, volta logo, Senhor, volta. Esse é o desejo e clamor da igreja de Cristo. Nada disso deve nos espantar, nada disso deve nos assustar. O Senhor disse que tudo isso terá um progresso e as coisas vão progredir a passos largos. E ele diz assim, olha, vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos e epidemias. Também são sinais. Mas sinais que perpassam uma história que cada pessoa que está dentro desse contexto diz: o Senhor está voltando. E é verdade, o Senhor voltou para muitos que dormiram nele. E muitas vidas foram ceifadas através dessa situação de guerra, de terremotos, de epidemias. Mas de repente, queridos, chegamos na nossa era. E a última epidemia que tivemos, conhecida como pandemia de proporções mundiais, nos trouxe a falsa sensação de segurança de que sobrevivemos e que podemos sobreviver às coisas. Você já percebeu que muitas pessoas que desejavam a casa do Senhor, pelo afastamento que a pandemia promoveu, não se encontra mais no nosso meio? Porque na sua concepção, é uma falsa segurança de que ele sobreviveu, ele passou por isso. E não tem nada que ele não possa sobreviver. E em certa medida o Senhor não disse a verdade. No século XVI, queridos, o próprio Martinho Lutero perdeu irmãos para a peste negra. A Primeira Guerra Mundial ainda teve o acréscimo da gripe espanhola, que matou mais do que a guerra. Mas chegamos em pleno século XXI e nos sentimos seguros porque sobrevivemos à pandemia. Quantos dos nossos foram tirados? Quantos queridos foram retirados da nossa convivência? Quantas perdas? Mas nós nos sentimos seguros porque parece que a palavra do Senhor não se cumpriu.
São sinais evidentes que devem chamar a igreja para uma responsabilidade de entender que o Senhor está voltando e já voltou para alguns. E que a sua caminhada não é uma caminhada de sobressaltos e sustos, mas que deve haver clamor, paixão e alegria pela volta do Senhor enquanto cultuamos. Veja, o contexto é de liturgia. Queridos, já passamos do tempo em que as nossas reuniões, os nossos cultos funcionam como meras distrações. Às vezes vimos para a igreja com a sensação de que a igreja é um lugar alternativo dentre tantos outros. Nós não conseguimos subir à casa do Senhor e adorá-lo com tanta clareza, com tanto desejo. Os nossos louvores muitas vezes saem forçados dos nossos lábios, como se tivéssemos que cantar para demonstrar a alguém. Mas, queridos, quem precisa receber o seu louvor, quem precisa ser adorado pelo seu louvor é o Senhor que está presente e te chamou para essa adoração. Perdemos muitas vezes o contato com o nosso culto porque achamos que temos que dar resposta às pessoas, quando na verdade, enquanto você está diante do Senhor, é a Ele que você tem que responder em obediência e gratidão. O culto deve ser a expressão máxima do seu coração, de uma reunião aqui, que será máxima na eternidade com o nosso Senhor. Desejo máximo da igreja do Senhor, que espera a sua vinda e quer ir morar com Ele. Olhamos para esses sinais, sinais que muitas vezes procuramos como evidência da vinda do Senhor, e achamos que sobrevivemos. Achamos que passamos por eles, porque sempre houve esses sinais que Jesus apontou desde o início da igreja primitiva. Irmãos, a realidade é que o Senhor vem, e Ele já veio para muitos, como eu costumo dizer. Ele vem, e quem deve estar preparado? Essa mensagem é para a igreja de Cristo. Não há nenhum interesse do mundo em saber se Jesus vem ou deixa de vir, mas essa mensagem é para a igreja de Cristo. O Senhor Jesus chama os discípulos em particular e diz: você está achando que os judeus, na sua comunhão com Deus, do jeito deles, estão preocupados com a minha volta? Vocês acham que outras pessoas de outra religião estão acreditando que eu vou voltar? A minha preocupação, queridos, é que muitos de vocês dentro do templo não acreditam que eu vou voltar. Embora você se declare crente no Senhor Jesus, não há crença genuína de que eu vou voltar. Olhe para os sinais, mas esses sinais não podem assustar. Agora o Senhor Jesus volta para algo tremendo no versículo 12, mostrando uma realidade que muitas vezes nos vemos desapercebidos nos nossos cultos, na realidade da nossa caminhada cristã. Queridos, vivemos tempos de triunfalismo, em que as pregações são obtenções de bens terrenos, obtenções de coisas para o aqui e agora. Pessoas que muitas vezes veem como evidência de bênçãos o ter coisas, mas não ter o Senhor Jesus na sua própria vida. As pregações carregadas nos nossos templos têm sido pregações que trazem conforto ao coração através não da verdade do Evangelho, mas para agradar ouvidos, segundo a palavra do próprio apóstolo Paulo a Timóteo. Chegará tempos em que as pessoas buscarão para si mestres que falem as coisas segundo os desejos dos seus corações. Chegamos nesse tempo, irmãos, e isso é evidência da volta do Senhor Jesus, porque não se fala mais da cruz com o efeito de salvação de um Cristo que morreu para nos salvar, não se fala mais de um Cristo que ressuscitou e nos legou vida abundante. Não se fala mais da volta do Senhor Jesus porque estamos confortáveis enquanto estamos vivendo aqui na terra. O versículo 12 nos chama para um alerta, dizendo assim: quando acontecer essas coisas que parecem externas a vocês,
essas coisas vão começar a atingi-los na sua própria carne. Vocês verão essas evidências muito perto, e é o versículo 12 dizendo: antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-os à sinagoga. E eu fiquei admirado, falei: Senhor, mas a sinagoga? A sinagoga não é onde os religiosos estão dizendo que estão próximos de ti? Imagina o sistema religioso contra a sua fé, irmão. A igreja primitiva experimentou isso no início da sua caminhada. As sinagogas viraram tribunais. O próprio apóstolo Paulo, que frequentava as sinagogas como um legítimo judeu, zeloso fariseu, se propôs a entrar nessa campanha de perseguição da igreja. De forma que o próprio contexto de culto, celebrado em templos, foram também o contexto de tribunal para perseguir a igreja de Jesus. E às vezes nós achamos que estamos protegidos dentro do templo. No lugar que se fala de Deus, no lugar que se fala de amor, estamos protegidos e seguros. Mas o Senhor Jesus diz no versículo 12 que não. Serão entregues a sinagogas, a juízes religiosos, que não somente vos perseguirão, mas entregarão aos cárceres e os levarão à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Aí a coisa começou a complicar, queridos, como ser crente, porque eu recebi a falsa promessa de que quando eu aceitar Jesus, tudo vai mudar. O diabo está debaixo dos meus pés. Eu tenho o poder agora de falar ao demônio e ele sair correndo. Eu tenho o poder agora de ter as coisas como evidência das bênçãos de Deus, sendo bem-sucedidos nos meus empreendimentos. Como somos contraditórios à palavra, quando a palavra diz: vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. E não é isso que tem acontecido. Pregações mais alvissareiras, pregações que nos faz alegrar o nosso coração e muitas vezes nos distrairmos com as falsas sensações de bênçãos que nós recebemos e nos afastam da presença de Deus. Lembra da história do carrinho? Lembra da história do barquinho? Né? Já contei aqui muitas vezes e vários pastores contam a história. Senhor, me dá um carro para eu poder utilizar na sua obra. Né? Me dá um barco para buscar os irmãos em lugares longes. Mas ganhou o carro, bênção de Deus. Oh, o irmão foi abençoado, aleluia. Louvado seja o Senhor. Agora de ver o irmão caminhando na chuva e você dá carona. Não, vai sujar meu carpete. E ainda coloca o slogan lá: foi Deus que me deu. Oi, não foi Deus que te deu. É falsa sensação. É esse pensamento de segurança, que muitas vezes você reputa como bênção aquilo que é maldito e te afasta de Deus. Porque não há promessa de bem-estar pessoal quando você decide seguir a Jesus. E Jesus aponta os inimigos. Os inimigos são os religiosos, no versículo 12. Os inimigos são aqueles a quem diante de você deve testemunhar do amor de Jesus, e o seu testemunho te colocará em perigo. Vocês irão dar testemunho. E testemunho aqui, queridos, é o significado de martiria, de pessoas que iriam caminhar em direção ao seu sacrifício como oferta suave a Deus por causa da sua fé. A igreja primitiva experimentou isso. A igreja primitiva experimentou essa realidade. Não havia um crente na igreja, genuíno na igreja primitiva, que não desejasse morrer por causa do nome do Senhor Jesus. E testemunho aqui é a palavra martiria, de martírio, exatamente, de pessoas que vão ao sacrifício por causa do nome de Jesus.
para morrer à semelhança e sofrer à semelhança do seu Senhor. É o Senhor Jesus dizendo: não temas, não tenhas temor, não fiquem com medo, porque isso acontecerá para que vocês deem testemunho. E aí a gente pensa, por que apostatamos muitas vezes, queridos? Porque a igreja é um lugar, é um ambiente que muitas vezes nós vemos como um lugar hostil e que nós não queremos mais voltar. Nós não queremos mais pisar. E as perguntas são perguntas que muitas vezes, queridos, nos faz colocar o coração em sobressalto, mas se formos honestos conosco, com a nossa vida, não há justificativa para você se afastar de Deus. Ninguém pode te separar do amor de Cristo. É a palavra do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Ninguém me separará do amor de Cristo. Mas de repente olhamos para os problemas da nossa igreja, é um irmão que me ofendeu, é um irmão que me olhou torto, é um irmão que me olha de jeito atravessado, eu não quero voltar mais nesse lugar, eu fui magoado, o pastor não me deu atenção, o pastor não me olhou. Você veio adorar a quem, irmão? Você veio servir a quem, meu irmão? É claro que nós gostaríamos que o ambiente da igreja fosse um ambiente de unidade, onde todos se amam, onde todos estão unidos. Mas a igreja, ela é composta de pecadores, e não pessoas perfeitas, que sim vão te decepcionar em algum momento, mas ainda assim é oportunidade para você testemunhar. É oportunidade para você dar testemunho. É oportunidade para você dizer, como o apóstolo Paulo: nada me separará do amor de Cristo. Mas as pessoas não querem mais ser religiosas. Não querem mais voltar ao templo. Porque os fatores externos, que nada têm a ver com Jesus, colocou uma motivação irredutível no coração de nunca mais conviver com os salvos, com os eleitos. E chegam a dizer que se essas pessoas que me magoaram são as salvas, o mundo está perdido. Né? O mundo está perdido. As pessoas até atrevem a dizer: no mundo eu estou melhor do que eles. Nada nos separará do amor de Cristo. Olhe para a sua vida com Deus, irmãos. Que o seu culto seja legítimo no sentido de olhar, a desejar a casa do Senhor como um ato genuíno de gratidão a Deus por tudo que o Senhor fez por você. E primeiramente a salvação que Cristo te legou. A promessa eterna de que Ele vai te levar para junto dEle, para que você possa viver com Ele eternamente. E veja, o céu não é um lugar como a igreja, em que você decide estar lá e depois sair. Se você entrou no céu, irmão, não tem mais volta. Assim como o inferno é um lugar sem volta, o céu também o será. Hoje nós temos liberdade de sairmos daqui, irmos para a igreja, ou irmos para um cinema, ou irmos para a praia, ou irmos fazer qualquer coisa. Trabalhar as nossas prioridades em termos de serviço ao Senhor e decidirmos o que vamos fazer. Uma vez que você entrou no céu, não tem volta. Por outro lado, uma vez que você entrou no inferno, também não tem. São realidades que são taxativas em nossa vida. O Senhor Jesus agora dá uma palavra de encorajamento no versículo 14, dizendo: assentai, ou considerai, pois, em vosso coração, de não se preocupardes com o que haveis de responder. Sabe, quantas vezes nós somos indagados pela razão da nossa fé? Quantas vezes nós achamos que a resposta da nossa convicção de servir ao Senhor Jesus Cristo precisa de uma resposta teológica pronta? Mas, irmão, eu não conheço ninguém que tenha passado pela conversão genuína, que não saiba dar testemunho da sua conversão, que não saiba falar com alegria do dia e lembrar com alegria do dia que o Senhor Jesus te salvou. Essa é a melhor mensagem que você pode dar.
Quando perguntarem pela razão da sua fé, e é isso que o Senhor está dizendo, assentai-vos, considerai em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir, nem contradizer todos que se vos opisarem. Os inimigos são diversos. A sinagoga, os governantes, as autoridades, e a partir do versículo 16, você encontra inimigos dentro da sua própria casa. Servir a Jesus não é para os fracos. Servir ao Senhor Jesus não é para crente Nutella. Servir ao Senhor Jesus é para pessoas que entendem que pode viver muito bem até a volta do Senhor Jesus, mas que pode sofrer perseguição por causa da sua fé. E quando essas perseguições virem, e quando essas perseguições chegarem, qual vai ser a sua reação? O Senhor Jesus diz no versículo 15, eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Eu olho para essa palavra e vejo o que Pedro e João faz na entrada do templo. Ele está subindo ao templo, sem dinheiro. E veja, se tem uma motivação para você ir à igreja, queridos, olhe para os apóstolos. Os apóstolos iam para a igreja em toda e qualquer oportunidade. Era um dia de semana, havia um coxo na entrada da igreja, não falta mendigo, nunca faltou mendigo no mundo. E ele encontra Pedro e João subindo ao templo e faz um pedido normal. E a sua esperança é receber esse pedido em forma de resolver a sua vida ali naquele momento. Pedro e João têm soluções definitivas para a vida daquele homem, dizendo, levanta e anda, você não vai mendigar mais. Eu olho para essa situação, Pedro e João é levado à cadeia, Pedro e João é levado ao sinédrio para responder à questão da sua fé, e por que ele havia curado um homem. E Pedro fica admirado, olha, a gente acabou de fazer bem a uma pessoa e vocês vão prender a gente? Eles foram presos por causa disso. Mas diante de uma verdade, queridos, diante de evidências, ninguém pode resistir à razão da nossa fé. Você tem levantado a sua vida em testemunho verdadeiro ao Senhor Jesus enquanto você vive? Enquanto você caminha nessa caminhada evangélica? Ou você tem se envergonhado do nome de Jesus enquanto você caminha aqui? O Senhor Jesus é taxativo na sua palavra, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no último dia. Quantas vezes caminhamos para a igreja e achamos que o nosso testemunho é a nossa canção, é a nossa oração, é a pregação que nos edifica? Não, é lá no mundão, irmãos. De pessoas que perguntam a razão da sua fé e que se opõem muitas vezes à sua fé, querendo atrapalhar a sua caminhada. É a eles que você tem que responder a razão da sua fé. É a eles que você precisa mostrar coragem, com o risco da sua vida. Porque o Senhor te deu vida abundante, e se ela se encerra aqui, há uma vida na eternidade para você viver. O Senhor Jesus olha para os discípulos e diz, vocês têm inimigos com quem vocês devem se preocupar. E o versículo 16, queridos, são os inimigos que nós menos desejamos. Inclui os irmãos da igreja nesse versículo, né? Inclui as pessoas da igreja nesse versículo, porque é a família da fé. Mas diz o versículo 16, e vocês serão entregues por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, para ser presos. Mas Jesus diz, vamos evoluir mais um pouco? Eles matarão alguns dentre vocês. Vocês não terão paz dentro de casa por professar o meu nome, por viver uma vida de caminhada comigo.
Chega de pregações, queridos, em que o sucesso da minha vida é evidência da bênção de Deus, mas muitas vezes uma caminhada dura, cheia de pisadas, cheia de espinhos, cheia de solidão, cheia de deserto, evidencia muito mais uma caminhada com Deus do que a falsa sensação de estarmos vivendo uma vida bem-sucedida como evidência de bênçãos. Talvez essa seja a pregação mais desanimadora que você ouviu, porque você veio adorar o Senhor e ouvir as palavras dizendo: sim, a minha alegria genuína é porque eu tenho conforto, mas quando isso acabar, como você responderá à razão da sua fé? O Senhor Jesus continuará sendo o Salvador da sua vida? Ele continuará sendo o Senhor da sua vida? Quando tudo isso acontecer, e talvez você pergunte: pastor, pode nunca acontecer. É verdade, irmão, talvez você saia ileso dessa e você vá para o céu e saia ileso desse sofrimento. Que bênção será para você? Mas o Senhor Jesus não mente nas suas promessas. Muitas pessoas, enquanto você está no banco confortável da igreja, estão sendo perseguidas por causa da sua fé. A África do Sul está matando pessoas por causa da sua fé. A China está matando pessoas por causa da sua fé. Na Síria, uma igreja inteira foi colocada dentro de um container para morrer debaixo de um sol escaldante, queimados pelo container, pelo calor que provocava aquele container. Quantas pessoas estão morrendo pelo nome de Jesus? E você é confortável. Você pode decidir se vem à igreja ou não vem, porque você não sofre perseguição. Eu não sofro perseguição. Nós estamos confortáveis, podemos decidir quando vou na igreja, não, quando eu me sentir bem, quando eu sentir vontade. Sim, você pode decidir isso. Mas lembre-se, queridos, que a palavra do Senhor Jesus está cumprindo-se na vida de outras pessoas que estão morrendo por causa do seu testemunho. Isso é uma realidade no mundo. O presidente Trump está denunciando morte de cristãos. Nesses últimos dias, nessa própria semana, o presidente Trump está denunciando nações que estão matando crentes. É uma realidade. A palavra do Senhor Jesus não volta vazia. E talvez você fale: pastor, está longe da gente. Eu sempre digo, queridos, que o problema da igreja brasileira não é perseguição, é falta dela. O problema da igreja brasileira não é o fato de sermos perseguidos. As pessoas têm se esfriado na fé por falta de perseguição. Mas, se esse momento chegar, serão entregues, os inimigos estão dentro da sua casa. O Senhor Jesus, ele amplia essa visão: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Embora alguns possam perder a sua vida por causa do testemunho, o Senhor Jesus garante que você sairá ileso dessa condição. Porque, queridos, quando nós depositamos todas as fichas numa vida mesquinha, sem expectativa aqui na terra, sem olhar para a eternidade, nós não conseguimos ver a nossa própria morte, a nossa própria ida para o Senhor Jesus como um grande livramento. O Senhor Jesus não está dizendo que vai preservar a sua vida. Ele, aliás, ao contrário disso, ele diz no texto que muitas pessoas morrerão por causa desse testemunho. E o que significa então sair ileso, sem o fio da cabeça ser tocado? Isso significa, queridos, que o seu testemunho ao Senhor Jesus não causará a sua perdição. Sair ileso aqui significa que o seu testemunho dado diante do Senhor Jesus será considerado na eternidade, nos portais eternos, onde ele te receberá dizendo: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sair ileso aqui, queridos, não traduz em conforto de vida aqui, mas a tranquilidade de que seremos recebidos pelo Salvador nas mansões celestiais.
que o nosso coração deseje a volta do Senhor. A palavra final do Senhor Jesus nesse texto, no versículo 19, ele diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Eu já falei aqui sobre perseverança, irmãos. Não há nenhuma noção de perseverança se você não tem nenhuma luta legítima para lutar. Não existe perseverança em que você não tenha encontrado empecilhos na sua vida. O Senhor Jesus está ensinando que caminho de perseverança é se acostumar com percalços, é se acostumar com dificuldade, é não negar a sua fé nos momentos de desafios maiores da sua vida. E isso significa perseverança. E ele diz no versículo final: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Os sinais, queridos, são sinais permanentes, mas que o olhar para os sinais apontados pelo Senhor Jesus Cristo não nos traga o desespero e pedido para que o Senhor retarde a sua volta, mas que seja o clamor genuíno de que, enquanto louvamos aqui, esperamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Que a volta do Senhor Jesus não seja a tragédia anunciada na sua vida com a perdição da sua alma, mas que a volta do Senhor Jesus seja o anseio da sua vida como um legítimo cristão, dizendo: Senhor, volta, eu desejo a sua vinda, porque eu quero estar com o Senhor eternamente. Que a sua caminhada, queridos, em Cristo seja segura. E vida segura com Cristo não significa vida livre de tempestades. Não significa vida livre de provações. É segura porque Cristo está do seu lado. É segura porque Cristo te garante vitória. É segura porque Ele tem definido o seu destino. A segurança que o Senhor Jesus nos provê não é pela vida mansa de estarmos e declararmos a fé no seu nome, mas é que, ainda que haja lutas e provações, somos mais do que vencedores por Deus que nos amou eternamente em seu Filho Jesus. Viva o evangelho genuíno, viva um testemunho genuíno, e que a volta de Jesus não seja um pesar, mas seja a eterna canção dos seus lábios, resposta de gratidão e genuíno desejo pelas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe.